Nas últimas semanas, testemunhamos uma série de grandes eventos históricos de magnitude ainda difícil de entender. Com esses eventos, veio uma onda de pânico palpável, tanto em nível local quanto global. E, de certa forma, esse pânico é compreensível. O espectro de uma doença invisível e mortal que se espalha a uma taxa exponencial aterroriza os seres humanos há séculos. No momento em que digo essas palavras, estamos neste estranho período de incerteza em que não temos ideia de onde isso está indo e que tipo de impacto isso terá sobre a humanidade. Quanto tempo isso vai durar? Quantas pessoas vão morrer? A economia mundial entrará em colapso? Essa situação sem precedentes provocou em muitos indivíduos uma grande quantidade de medo e ansiedade, constantemente alimentados por um fluxo constante de notícias alarmantes pela mídia de massa. Enquanto isso, enquanto as massas estão fisicamente confinadas em pequenos espaços e mentalmente paralisadas pelo medo, as coisas estão acontecendo nos bastidores. Nesses tempos difíceis, os inteligentes precisam ser mais inteligentes do que nunca, e isso significa dar um passo atrás, respirar fundo e permanecer de cabeça clara. Com isso dito, aqui estão algumas coisas que precisamos lembrar agora e sempre. Se o Covid-19 está causando em você sentimentos de medo, pânico e ansiedade, repita para si mesmo este atemporal ditado: isso também passará, porque vai. Em 1858, Abraham Lincoln relatou: dizem que o monarca oriental uma vez acusou seus sábios de inventar uma sentença para ele estar sempre à vista e que deveria ser verdadeira e apropriada em todos os tempos e situações. Eles lhe apresentaram as palavras: e isso também passará. Quanto isso expressa! Que castigo na hora do orgulho! Quão consolador nas profundezas da aflição! Frequentemente encontrado na literatura de sabedoria do Antigo Oriente Próximo, o ditado "isso também passará" resume adequadamente a natureza incondicionalmente temporária da condição humana. É um lembrete de que todos os eventos da história da humanidade, sejam negativos ou positivos, inevitavelmente se tornam coisa do passado. E embora não pareça haver luz no fim do túnel no momento, esses vírus também inevitavelmente se tornará coisa do passado. A única questão é quando? Não muito diferente de todos os outros seres vivos do mundo, as epidemias aumentam, atingem o pico e diminuem. Cedo ou tarde, essa coisa atingirá seu pico e diminuirá. Nas últimas décadas, a SARS e o H1N1 causaram bastante pânico. No entanto, a única coisa que eles estão infectando agora são os livros de história. Embora os eventos mundiais atuais possam parecer esmagadores, ainda temos total controle de nós mesmos e de nossos arredores. O que me leva ao meu próximo ponto. Se você pode tirar algo deste canal, é necessário um pensamento crítico ao lidar com a mídia de massa. Às vezes, não tem o nosso melhor interesse e às vezes é totalmente tóxico. Como as pessoas ficam confinadas em suas casas com pouco a fazer, o desejo de acompanhar as notícias é constante. No entanto, nem todas as notícias são boas de consumir. Parte disso é realmente uma porcaria vil e tóxica. Por exemplo, um artigo do National Post do Canadá, intitulado "Como podem ser nossas vidas quando o Canadá estiver em pleno domínio do Covid-19?", desenterrou um relatório obscuro datado de 2009, citou suas partes mais sombrias e as vinculou ao que está acontecendo agora. Pouparei os detalhes, mas o artigo fala sobre coisas como estocar bolsas para o corpo, escolher um local central onde as pessoas trazem cadáveres de membros da família e identificam pistas de hóquei frias o suficiente para serem locais temporários no necrotério. O artigo não trouxe informações úteis, apenas especulações selvagens que cutucam os medos latentes das pessoas. Felizmente, nem todo leitor absorveu o desnecessário remédio para o medo. Aqui estão 2 comentários do artigo.
Outro artigo de outra publicação canadense intitulada Cancele sua pausa para março. Começa com estas palavras: o medo é a reação correta ao coronavírus. Sinto muito, mas não. O único momento em que o medo é a reação certa é quando um urso está perseguindo você e você precisa do aumento da adrenalina para fugir dele. No caso de uma crise global com muitas partes móveis que exigem um planejamento cuidadoso, o medo não é a reação certa. O medo leva a decisões irracionais induzidas pelo pânico, e um estado prolongado de medo pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental. Depois de muito medo, o artigo termina com essas palavras: tenha medo, tenha muito medo. Sinto muito, mas não. Agora, mais do que nunca, precisamos permanecer calmos, racionais e equilibrados. E limitar nosso consumo diário de notícias de pânico é um grande começo. Confie em mim. Eu sei que é difícil resistir à vontade de pegar o telefone e procurar notícias sobre o vírus. Às vezes me vejo fazendo isso sem nem perceber, mas simplesmente não é saudável ou mesmo necessário. Você não precisa ter um ataque de pânico leve cada vez que o número de casos confirmados aumenta um pouco. Você não precisa se desesperar levemente cada vez que um artista cancela uma turnê mundial. Mais importante, se você tem filhos, eles não precisam vê-lo se transformar em uma pessoa em pânico, o que me leva ao meu ponto final. Se você olhar para fora, o sol ainda está nascendo e os pássaros ainda estão cantando. Você ainda está nesta terra e ainda tem uma vida para viver. Mesmo se você estiver em confinamento, quarentena ou qualquer outra coisa, ainda estará no controle de si mesmo e de seus arredores. Você ainda precisa dormir bem, comer saudavelmente e se exercitar regularmente. Se você estiver em casa, desligue o telefone por um tempo e use esse tempo para cuidar do seu pessoal, ler um bom livro, trabalhar em projetos criativos e, se possível, sair e procurar a presença curadora da natureza. Coincidentemente, em alguns vídeos de férias que posto desde 2016, sugiro constantemente que os acompanhadores façam exatamente essas coisas. Isso ocorre porque, apesar do ruído constante da mídia de massa, as coisas mais importantes da vida acontecem fora dela. Embora esse conselho possa parecer extremamente chato e genérico, é isso que precisa ser feito agora para permanecer com decisões inteligentes. Precisamos permanecer afiados e focados, não fracos e medrosos, porque nesse momento não importa de onde vem esse vírus, o que ou quem está por trás dele e o quão perigoso é realmente. Ele já conseguiu desligar o mundo inteiro. Em breve, precisaremos fazer algumas perguntas importantes. Quem se beneficiou dessa situação? Quem foi atrás de um poder? Que tipo de empresa resistiu à tempestade? Para onde mudou a economia mundial? Que tipo de políticas locais e globais foi introduzido? Para responder adequadamente a essas perguntas, precisamos permanecer fortes e com fé, porque não importa o que aconteça nos próximos meses, isso também passará. Se você gostou deste vídeo, considere mostrar seu apoio por meio de uma pequena doação mensal, clicando no botão Seja Membro. Obrigado pelo seu apoio.